Em nome da organização do Congresso, dando prosseguimento ao segundo dia do primeiro Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa, interseção com as medicinas tradicionais e complementares, gostaríamos de dar início ao segundo painel do dia, Fitoterapia, Regulação, Pesquisa e Produção Industrial. Para isso, teremos a moderação de Ana Cecília Bezerra Carvalho, que possui graduação em farmácia, habilitação em farmácia industrial pela Universidade Federal da Paraíba, especialização em saúde internacional pela Universidade de São Paulo e em vigilância sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Ela é mestre em produtos naturais e sintéticos bioativos pela UFPB e é doutora em ciências da saúde pela Universidade de Brasília. Atualmente é especialista em regulação e vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é membro do Comitê de Plantas Medicinais da Farmacopeia Brasileira e ponto focal no Brasil na área de fitoterápicos da Organização Mundial da Saúde. Então, com a palavra, a doutora Ana Cecília, para moderar a mesa. Obrigado. Muito bom dia a todos. Good morning. Buenos dias. É um grande prazer estar aqui hoje. Agradeço muito o convite para essa mesa tão interessante, um debate tão importante para todos os nossos países, nesse evento que conta com 600 participantes de mais de 15 países diferentes. Então, teremos uma mesa riquíssima. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a coordenação do evento, no nome do Dr. Ricardo Gelman. Agradeço ao Dr. Ricardo Tabac, que me enviou esse convite diretamente da Unifesp, e gostaria de dizer que é um prazer para todos nós da Anvisa participar desses eventos e divulgar todas as nossas informações com as pessoas que trabalham com plantas medicinais e fitoterápicos. A mesa está riquíssima, teremos especialistas muito importantes nessa área que contribuirão bastante para as discussões. Tá? Eu aproveito também hoje para apresentar uma ação que a Anvisa está realizando na área de plantas medicinais e fitoterápicos. Eu peço permissão aqui de compartilhar. A Anvisa lançou uma campanha que vai durar 14 dias. Eu peço que, por favor, me informe se vocês já estão vendo. Sim. Com orientações à população sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Então, foi lançada uma cartilha que contém 30 páginas, orientando o que é um fitoterápico, fitoterápico manipulado, fitoterápico industrializado, como utilizar corretamente fitoterápicos, como evitar produtos irregulares, porque ocorreram vários casos recentes no Brasil de casos graves de morte, doença e morte com o uso de produtos que seriam naturais, mas que são produtos irregulares. Então, para ajudar a população a reconhecer e utilizar os produtos regulares que contribuem bastante para a saúde da população. Juntamente a essa cartilha foi lançado também um folheto, vocês podem ver aqui, as páginas principais, e tudo isso está disponível no site da Anvisa, além da campanha que será feita por 14 dias consecutivos. Então, a gente convida todos a acompanhar essa campanha no site da Anvisa sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Deixa eu só parar o compartilhamento. Se me permite, Ana Cecília, por favor. Só comentar que o Congresso disponibilizará para todos os congressistas o link do documento da Anvisa. É com grande prazer que iremos iniciar agora o painel Fitoterapia, Regulação, Pesquisa Clínica e Produção Industrial. Então, tem toda a relação conosco, né, na área de registro da Anvisa, por isso é um prazer estar aqui. E eu não vou detalhar todo o currículo de todos os palestrantes, está todo no site para a gente não perder tempo, porque nós temos só 1h30. E dito isso, eu oriento também que as perguntas podem ser feitas pelo chat, o Q&A que está aí embaixo da página de todos, vocês podem mandar os questionamentos que serão respondidos ao final. E cada palestrante terá 20 minutos para a sua apresentação. Eu precisarei interromper 2 minutos antes para informar o final desse prazo. Então, temos o grande prazer de iniciar prontamente com a doutora Maria Monagas, que terá o tempo de 20 minutos, para falar sobre os padrões da USP como ferramenta para o controle de qualidade de materiais botânicos. A doutora Maria Monagas é cientista principal no Departamento de Suplementos Alimentares e Fitoterápicos da USP, que é a Farmacopeia Americana. Ela tem doutorado em Tecnologia e Ciência dos Alimentos e mais de 20 anos de trabalho na análise e caracterização de ingredientes vegetais. Então, por favor, doutora Maria Monagas, é um prazer ouvi-la. Muito boa sorte.
Muchas gracias, Ana Cecilia, por esa bonita introducción. Voy a empezar a compartir mi presentación, esperando no tener ningún problema técnico. ¿Pueden todos ver mi presentación? Perfecto. Ya Yes. se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho al doctor Armando Cáceres por invitarme a este panel. Y mi presentación va a ser titulada Estándares USP como herramienta para el control de calidad de materiales botánicos. La agenda para hoy va a consistir de 4 puntos importantes, una breve introducción a la USP. Luego pasaré a describir el contenido de las monografías de la USP para artículos de origen botánico y su papel en el control de calidad. Pasaré luego a describir los estándares de referencia de la USP para artículos de origen botánico y algunos ejemplos de las aplicaciones de estos estándares. La USP es una institución sin fines de lucro que se encarga de desarrollar estándares de calidad y su misión es mejorar la salud global a través de estándares públicos y programas relacionados que ayuden a asegurar la calidad y seguridad y beneficios de medicamentos y alimentos. El impacto de la USP es bastante importante. Nuestros estándares están legalmente reconocidos en más de 50 países y más de 150 los utilizan. Y traen consigo oportunidades para mejorar la seguridad del paciente, la salud pública y apoyar la innovación. El USP tiene varias publicaciones o compendios. La más importante es el libro rojo, la llamada USP-NF, pero también tenemos un compendio de ingredientes alimentarios llamado el Food Chemical Codex o FCC. Tenemos el diccionario de medicamentos USAN, el compendio de suplementos dietéticos, este libro verde o DHC, y además tenemos el compendio de medicamentos herbolarios o HMC, que se encuentra solamente, siempre ha estado disponible de manera online. Estos diferentes compendios contienen diferentes aplicaciones para suplementos dietéticos. Por ejemplo, el compendio oficial o rojo de la USP-NF alberga monografías de artículos regulados como suplementos dietéticos en los Estados Unidos, incluyendo vitaminas, minerales, aminoácidos y nuestras plantas. También los artículos de origen botánico. Pero también tenemos productos dietéticos en forma terminada de cápsulas o tabletas y todos aquellos capítulos generales de la USP que van a ser relevantes para la calidad de los suplementos dietéticos. Por otro lado, el compendio de suplementos dietéticos o DSC, el libro verde, alberga monografías extraídas tanto de la USP-NF como del Food Chemical Codex. Esas monografías que son relevantes para la industria de los suplementos dietéticos. O sea, es una mezcla entre ingredientes alimentarios y artículos de origen botánico. También contiene lo que llamamos evaluaciones de admisión para ingredientes dietéticos. Muy importantes, son revisiones que hacemos sobre posibles efectos adversos de estos ingredientes dietéticos. Tenemos también toda la información relacionada con el marco regulatorio de los Estados Unidos para suplementos dietéticos. Y muy importante, ilustraciones diversas, macroscopía y microscopía de plantas, estructuras químicas, imágenes de HPLC y HPLC, que son de gran valor para la industria. Y finalmente, el compendio de medicamentos herbolarios o HMC alberga monografía para artículos botánicos empleados en los sistemas de medicina tradicional. Es decir, aquellos, por ejemplo, productos tradicionales de China, de India, y todas aquellas plantas tradicionales, por ejemplo, de la región panamericana, pueden ser albergados en este compendio, tanto en la forma de materia prima como de ingrediente procesado. Incluye estos artículos aprobados por autoridad nacional para su uso como ingrediente o medicamento herbolario o incluidos en alguna farmacopea nacional. Ahora voy a pasar a describir brevemente el contenido de nuestras monografías para artículos de origen botánico y su papel en el control de calidad.
Quiero empezar describiendo brevemente la Ley de Educación para la Salud y Suplementos Dietéticos en los Estados Unidos, la llamada DSHEA. DSHEA fue promulgada en el 1994 y trajo consigo muchos cambios, ¿no? Para la industria de suplementos dietéticos, pero también para su marco regulatorio. Y DSHEA define suplementos dietéticos por primera vez como una subcategoría de alimentos en los Estados Unidos. Trae consigo la definición de un ingrediente dietético, promueve el etiquetado obligatorio de ingredientes y datos, y muy importante, le otorga a la FDA el poder de promulgar regulaciones para las buenas prácticas de manufacturas para suplementos. Esto es muy importante porque trajo consigo una redefinición de especificaciones técnicas y de buena práctica de manufactura para la industria. Y define calidad como aquel que cumple consistentemente con las especificaciones establecidas para la identidad, pureza, potencia en composición y límites de contaminantes. Estas características van a ser muy importantes para el cumplimiento de calidad por parte de la industria. Se deben realizar al menos una prueba o examen de identidad y también deben asegurarse que las pruebas y las especificaciones sean métodos apropiados y científicamente validados. Con ello, especificaciones técnicas se describe como aquella lista de pruebas, procedimientos analíticos y criterios de aceptación apropiados que debe cumplimentar un producto para ser considerado aceptable para su uso previsto y deben cumplir con estándares críticos de calidad y justificados por el fabricante. Las monografías de USP para suplementos dietéticos cumplen con todos estos requerimientos para buenas prácticas de manufactura y control de calidad. O sea, pueden ser empleados por parte de la industria para cumplimentar con estas buenas prácticas de manufacturas diseñadas o promulgadas por DSHEA. Y también, claro, para cualquier otro marco regulatorio de suplementos dietéticos en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, va a encontrar también mucha aplicación. Aquí les traigo como ejemplo, muy pequeño, el contenido, una monografía para la uña de gato, y solamente para mostrar las diferentes secciones de esta monografía. Definición, identificación, composición, contaminante, pruebas específicas y requisitos adicionales. Cada una de estas secciones tiene un papel muy importante en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Estas especificaciones de calidad en términos de identidad, pureza, composición y contaminantes. El título de una monografía USP para artículos de origen botánico va a comprender el nombre común o estándar o el binomio latino sin autoridad seguido del nombre de las partes de la planta o producto de la planta. La definición es sumamente importante y va a incluir el binomio latino completo, las características botánicas de esta planta, así como periodo de cosecha, recolección, sinónimos si los aplicas. Y muy importante, los límites de aceptación para el contenido de aquellos compuestos que se consideran bioactivos o compuestos marcadores. La identificación, como recuerdan, según DSHEA, se requiere al menos una prueba de identidad. Nuestras monografías proponen 2 pruebas de identidad para artículos de origen botánico, incluyendo ya sea características fitoquímicas, perfil de distribución de constituyente o consciente del área o del contenido de estos constituyentes. Y para ello nos referimos a los capítulos generales 563 para identificación de estos artículos de origen botánicos, 203 para HPLC para identificación de artículos de origen botánico, nuestros capítulos de cromatografía. Las pruebas de composición, sumamente importantes, son aquellas sobre el contenido de compuestos marcadores o relación entre dichos contenidos. Contaminantes, muy importantes, los niveles microbianos, y tenemos 2 capítulos para suplementos dietéticos, los llamados 2021 y 2022, y el control de aflatoxinas, impurezas elementales, solventes residuales, residuos de pesticidas u otros adulterantes. Para ello vamos a tener capítulos generales 61 y 52. No menos importantes son las pruebas específicas porque nos van a ayudar a complementar testes específicos que ayudan de nuestras plantas. Y para ello tenemos, claro, las características macroscópicas y microscópicas no deben faltar cuando se trata del material botánico en forma de materia prima o de polvo. Y también para aquellos artículos que ya vienen en forma de extractos, contamos con otras pruebas
muy específicas We have all very specific de uso tests. generalizado, materia orgánica, ceniza, pérdida por secado, cenizas, etc. And the ashes, etc. Y la última sección, requisitos And the last adicionales, van a section, encontrar recomendaciones sobre envasado y almacenamiento we're gonna y see etiquetado y el the uso de nuestros estándares. packaging, storage, and the El use of our etiquetado es standards. sumamente importante, va The muy atado a labeling la is very definición del important. artículo We're y linked to the es definition aquel of que the se va a article. Is the transferir one that is a going to aquellos productos de transfer cápsulas y those products tabletas from capsules and tablets that en el comercio. go to the commerce. Ahora voy a pasar a Now I'm describir gonna algunos los estándares de referencia de la USP para the nuestros artículos reference de origen standards of the botánico. USP for botanicals. Los estándares de referencia de la Doutora USP. Maria, só Dr. um Maria, momento, por just favor. one second, Estamos com um please. problema técnico em los canais de áudio de los tradutores e eu vou fazer um reingresso de los tradutores. Necessito de 1 minuto, por favor. Claro. Vamos tentar novamente, por favor. Tradutores, se puderem fazer o teste. Hello, test English channel, 1, 2, Olá. 3. Hello, Perfeito. hello, hello. Cristina no canal de inglês, English Channel, Cristina. Creio que podemos continuar, por favor. I believe that we can continue. Thank you. I was commented. Y son muestras bien caracterizadas, correspondientes ya sea a fármacos, productos biológicos, excipientes y los suplementos dietéticos que hoy nos ocupan. Tienen un reconocimiento oficial, son estándares primarios en jurisdicciones que los reconocen como tales y son comprobados colaborativamente por al menos 3 laboratorios independientes. Y van a encontrar aplicaciones en pruebas cualitativas, cuantitativas o específicos del método, como les voy a describir más adelante con algunos ejemplos. Para artículos de origen botánicos, contamos con diferentes tipos de estándares de referencia. Podemos contar con un material botánico entero o en forma de polvo, hasta materiales de referencia que pueden llegar al compuesto puro o aquella referencia individual. Y traigo como ejemplo aquí la rizoma de cúrcuma. La rizoma de cúrcuma la podemos tener en forma de rizoma de cúrcuma en polvo, pero también podemos tener un extracto nativo, podemos tener un extracto purificado, podemos llegar a fraccionar ese extracto en curcuminoides, hasta la curcumina como compuesto puro. Y la USP es capaz de producir, de desarrollar estos diferentes artículos de diferente complejidad y de grado de purificación, atendiendo a la necesidad del artículo del mercado y de las pruebas que se incluyan en la monografía. Y les quiero mostrar algunos ejemplos. Especialmente estos estándares van a encontrar mucha aplicación en las pruebas de identificación, que señalamos en nuestro capítulo general 563, identificación de tipo botánico, química o incluso por ADN. La botánica, como sabemos, requiere aquel material en polvo o el material entero. Traigo como ejemplo el jengibre, el polvo. La identificación química, basada en el perfil químico, ya sea por técnicas espectroscópicas, como UV o infrarrojo, o por métodos cromatográficos, como HPLC, HPLC, cromatografía de gases. Y para ello podemos ofrecer estos diferentes estándares de referencia en polvo, en forma de extracto en polvo, como puede ser el extracto de polvo de jengibre asiático, una fracción purificada como las lactonas terpénicas del ginkgo, o una referencia individual como el ácido valerénico. A manera de ejemplo, podemos decir que estos estándares de referencia se pueden utilizar en 2 sets diferentes de pruebas. Por ejemplo, en pruebas de actitud del sistema para HPLC y HPLC, en nuestras sesiones de identificación y composición, en la identificación de compuestos marcadores, pero también en la parte cuantificativa, en la parte de cuantificación de compuestos marcadores y en lo que llamamos pruebas límites
de compuestos marcadores negativas dentro de las sesiones de pruebas específicas de la monografía. Por ejemplo, para las pruebas de aptitud para análisis por HPLC, atendiendo al capítulo general 203, traigo como ejemplo la monografía del extracto de verde, que incluye dos tipos de estándares de referencia: el extracto de polvo de té verde y la epicatequina tregalato como aquel compuesto o referencia individual. Y estos estándares se van a utilizar para marcar la resolución, posición y color de las bandas. Por ejemplo, en forma de extractos se pueden utilizar comúnmente para resolución, posición y colores de banda clave en el cromatograma, mientras que los compuestos individuales se van a emplear para el monitoreo de la aptitud del sistema. Cada uno de estos estándares tiene un propósito definido en las monografías. Otro ejemplo es en criterios de aceptación basados en picos marcadores o cocientes de contenido. Y les traigo la monografía de la ramita de canela o Cinnamomum cassia, que incluye dos tipos de estándares: Cinnamomum cassia en polvo y el ácido cinámico. El extracto lo podemos utilizar para marcar el perfil cromatográfico, como se muestra en esta imagen. Podemos marcar la ventana cromatográfica y los tiempos de retención. Y el ácido cinámico se va a utilizar como un estándar cuantitativo, pero también cualitativo. Por ejemplo, tenemos propuesto en esta monografía el cálculo del cociente de contenido relativo a ácido cinámico, no solamente como un criterio de composición, pero también como un criterio de identidad. Estos cocientes nos van a ayudar, por ejemplo, a diferenciar las diferentes especies de canela. Cada estándar con su propósito. Otro ejemplo es ya en pruebas de aptitud para análisis por HPLC de contenido, y en este caso el ejemplo es el extracto de polvo de mirtillo, una de mis monografías favoritas. Y tenemos aquí propuesto los estándares de referencia extracto en polvo y también la cianidina glucósido como compuesto o referencia individual. Y podemos emplear este extracto, como pueden ver, es bastante complejo en pruebas de similitud de cromatograma, pero también en la resolución de estas parejas críticas de picos, mientras que la cianidina glucósido la vamos a utilizar más en los factores de asimetría y en las pruebas de precisión por desviación estándar relativa. Y finalmente, un ejemplo de pruebas específicas, el extracto de ginkgo, que tiene dos pruebas de límites de quercetina y rutina, y el límite de ácidos ginkólicos. En este caso vamos a proponer estándares de referencia rutina y quercetina para identificar y cuantificar estos picos, y ponemos un criterio de aceptación de no más, de no más de 4% de rutina, no más de 0.5% de quercetina, y estas pruebas tienen un propósito muy bien diseñado y son pruebas de antiadulteración. O sea, cuando vemos que todas estas pruebas combinadas son las que realmente determinan la calidad del producto. Igualmente, el límite de ácidos ginkólicos nos permite identificar y cuantificar los diferentes tipos de ácidos basados en este estándar de referencia. Y finalmente, simplemente ya con este último ejemplo, quiero finalizar mi presentación y haciendo un pequeño resumen, diciendo que los compendios de la USPNF, el compendio de suplementos dietéticos y de medicamentos herbelarios, contiene monografía para suplementos dietéticos para uso en los diferentes marcos regulatorios. Estas monografías ayudan a cumplir con los requisitos de la buena práctica en manufactura y control de calidad en términos de especificaciones establecidas para identidad, pureza, potencia, composición y límites de contaminantes. Los estándares de referencias de la USP para artículos de origen botánico existen en diferentes formas, incluyendo materiales en polvo, extractos en polvo, fracciones y referencias individuales. Nos ayudan a demostrar cumplimiento. Están elaborados por 3 laboratorios independientes. Están hechos a medida, de acuerdo a especificaciones de determinados artículos comerciales, y también son adecuados para diferentes aplicaciones, como hemos visto: tomas de huellas cromatográficas, prueba de actitud de sistemas, pruebas para límites, entre otros. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación, y si tienen alguna pregunta podemos
podemos pasar más adelante a contestarlas. Muito obrigada, doutora Maria Monagas, pela apresentação maravilhosa e por ter cumprido perfeitamente o seu tempo. Adoramos a apresentação. Vamos dar seguimento agora com o doutor Iguatemi Costa, que discorrerá sobre inovação tecnológica de produtos naturais americanos. Trabalha na área de inovação da Natura, que é uma das maiores empresas brasileiras de cosméticos, para as pessoas que estão em outros países e não conhecem. E o doutor Iguatemi Costa é PhD em Química Farmacêutica. Todo o currículo detalhado está presente no site, para todos que tiverem interesse, tá? Então, muito obrigada, é um prazer tê-lo conosco. Isso é meu. Deixa eu começar compartilhando a minha tela. Perfeito. Imagino que todos estão enxergando nesse momento, então começar a minha fala. Não está no modo apresentação. Vê se consegue colocar. A gente enxerga, mas não está na modo apresentação. Tá, deixa eu verificar aqui. Iguatemi, talvez você tenha que descompartilhar e compartilhar de novo. Perfeito, então vamos fazer isso. Já no modo apresentação. Acho que ainda não, né? Vai aparecer igual. Só clica no livrinho do lado. Pronto, agora sim. Cadê? Perfeito. Agora sim. Perfeito. Então, retomando aqui, primeiramente agradecer a toda a comissão organizadora por considerar o nosso nome em meio a tantos nomes de peso, enfim, especialistas e pessoas que conseguem discorrer muitíssimo bem sobre um tema tão importante, né, quanto o uso de plantas medicinais ou plantas na saúde e dessa maneira muito satisfeito de poder estar presente e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência junto com tanta gente capacitada. Pode parecer estranho para alguns, porque uma empresa cosmética vem falar de alguma experiência em relação a plantas medicinais, mas eu também tenho satisfação de ter conversado com muitos dos aqui presentes sobre o conceito mais amplo de saúde, né, onde envolveria abordagens até mais tradicionais, onde esse conceito ele abrange desde alimentação até outras práticas de bem-estar. Então, nesse sentido, um olhar mais amplo, todos nós estamos falando da mesma coisa, ou seja, o uso das plantas para o bem-estar, e acho que nesse quesito de bem-estar é onde a gente pode inserir e trazer um pouquinho da nossa experiência. A minha intenção aqui é fazer uma apresentação bastante rápida, acho que em benefício do tempo e para a gente ganhar ainda mais qualidade num debate posterior. Contar um pouquinho sobre a experiência da Natura nessa jornada de utilização de biodiversidade como um fator de inovação. Esse é o tema principal. Mas eu acho que é importante a gente colocar, e gostamos muito de frisar isso, isto é uma experiência, não é necessariamente uma receita da maneira como as coisas têm que acontecer. É uma experiência que vem dando certo e a gente vem aprendendo ao longo desse tempo todo e todo dia aprende cada vez mais a trabalhar com esse universo gigantesco que representam, tanto em oportunidade quanto em desafios, representa usar essa riqueza oferecida pela natureza como uma plataforma tecnológica. Essa experiência ela é marcada temporalmente pelo lançamento
de uma linha de produtos chamado Natura Ecos. Então, foi a primeira vez que a gente utilizou insumos da biodiversidade como ingredientes cosméticos para apresentar para o grande público, isso mais de 20 anos atrás. Mas, de fato, a jornada começa com essa escolha de usar biodiversidade, no caso inicial brasileira, hoje mais expandida para a América do Sul e com um foco importante na Amazônia, como plataforma tecnológica. E qual que é a implicação disso? A implicação disso é que, ao longo do tempo, a empresa inteira teve que se transformar e se adaptar para esses desafios e para, de fato, trabalhar isto como um grande diferencial competitivo, numa lógica mais industrial, mas um diferencial também de inovação, num termo mais amplo. Então, essas alterações e essa organização interna que demandou essa escolha estratégica de trazer biodiversidade para dentro, ela se manifesta desde a estrutura e do pessoal, ou seja, eu faço parte hoje de um grupo de pesquisa e desenvolvimento, então é importante ter conhecimento interno para fazer o debate do desenvolvimento, desde a parte mais inicial do desenvolvimento fitoquímico de um novo ingrediente, mas também a parte de campo, que não é menos importante e também super diferenciada. Então, essa mudança das estruturas internas e do pessoal e da capacitação do pessoal interna, ela é chave para a gente conseguir fazer da maneira como a gente fez esta evolução. Então, e permitir, então, o uso desses ingredientes como fonte de inovação, fonte de diferenciação frente ao mercado. Essa estrutura ela não para, obviamente, em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, o formulador, ao fazer um novo cosmético, tem que aprender, ou a gente tem que aprender em conjunto, como que se utiliza algo que pode não estar completamente padronizado, ou seja, alterações de cor, alterações de odor, como que isso consegue ser trabalhado para poder ser oferecido como um cosmético aceito, né? Porque no final das contas isso também é parte da equação. A Natura é uma empresa com bastante capilaridade e não necessariamente uma empresa de nicho, ou seja, uma empresa com uma amplitude grande, e a aceitação do consumidor é alguma coisa muito importante nesse requisito. Então, aprender a trabalhar com os ingredientes naturais também é alguma coisa muito importante. Não menos importante, toda a estrutura de suprimentos, né? Então, imagina que não é a mesma coisa a gente comprar uma embalagem para um perfume e comprar um ingrediente de uma cooperativa e de uma associação. Então, essa estruturação de suprimentos com presença e um trabalho constante junto à base, junto onde tudo acontece, ela também é primordial para, enfim, o sucesso dessa jornada até então. E, claramente, todas as questões regulatórias, todas as questões legais, elas não são menos desafiadoras no que diz respeito a trabalhar na escala que a gente trabalha com ingredientes provenientes da própria biodiversidade. E tudo isso só funciona, ou só funcionou, na nossa experiência, por trazer essa discussão, por trazer esta escolha para o coração da empresa. Então, quando eu falo de visão, missão, ou seja, isso foi uma escolha feita, se mostrou de sucesso. Acho que hoje em dia a gente percebe cada vez mais a valorização, pelo menos na indústria onde a gente está participando, a indústria cosmética, uma valorização dos ingredientes naturais, uma valorização, enfim, da biodiversidade, mas esta escolha feita há mais de 20 anos atrás, ela foi bastante inovadora e nos permitiu ter alguma experiência para dividir e debater, que é o que nos trouxe aqui. Também é importante dizer que estrutura passa a ser algo relevante. Então, hoje a gente conta com uma muito boa estrutura para trabalhar dentro dessas complexidades dos ingredientes. Então, aqui só alguns exemplos de estruturas que a gente tem a serviço desse desenvolvimento, de trazer biodiversidade como diferencial de inovação. Um centro que foi inaugurado no meio da pandemia de coronavírus, mas com alta capacidade analítica, alta capacidade de experimentação para que a gente consiga fazer o melhor possível em relação ao que tem disponível e entender de fato toda o metaboloma e toda a complexidade que é responsável, no final das contas, pela atividade cosmética no final do dia.
e também uma planta piloto que hoje a gente tem ao lado da nossa fábrica de sabonetes, que está em Benevides, no estado do Pará, na Amazônia brasileira, porque esta é uma outra etapa muito chave. Hoje a Natura não conta com a produção, ela não verticaliza a produção dos seus ingredientes, ou seja, a gente conta com parceiros para fazer. Mas o aumento de escala da bancada para um nível de produção industrial, e em geral a gente está falando de volumes que não são insignificantes, ele é uma etapa-chave do desenvolvimento. Então, ter uma planta piloto que nos permita fazer essa transição entre bancada e produção em mais alta escala também é muito chave e importante essa questão de estrutura que nos permita garantir a mesma qualidade da bancada, né, numa escala muito mais produtiva, muito mais conectada com o mercado. Mas eu também costumo dizer assim que no final das contas toda a sofisticação química, toda a química fina mesmo, ela é feita muito antes do laboratório. Então aqui a gente está no meio do caminho. A mágica acontece de fato na natureza. Então esse mapa eu gosto muito dele porque a gente consegue discutir vários aspectos desse desenvolvimento, da descoberta até a venda no final, porque, enfim, a gente consegue debater vários itens que são super importantes. E acho que o primeiro que eu gostaria de chamar a atenção e foi um dos aprendizados nossos nessa jornada da escolha de biodiversidade, então, como uma plataforma tecnológica, é que a melhor expressão não é biodiversidade, a melhor expressão é sociobiodiversidade, porque existe um elemento humano que é indissociável dessa discussão, que são as populações que vivem há gerações conectadas com essa natureza, conectadas com seus conhecimentos em relação a isso, e não se faz uma cadeia produtiva sem gente envolvida. Então, na nossa experiência, sociobiodiversidade é a melhor expressão do que a gente manifesta, e esse mapa mostra prioritariamente como estão distribuídos os grupos onde a gente mantém uma relação constante e frequente de fornecimento e desenvolvimento tecnológico-científico no que diz respeito à biodiversidade. Um mapa muito distribuído, mas que chama, o que eu gostaria de chamar a atenção em relação à riqueza que isso significa. Então, essa reflexão de sociobiodiversidade traz para a gente o componente do conhecimento tradicional como sendo chave e acelerador da própria inovação. Então, esse conhecimento e o uso e a familiaridade que esses grupos têm com estas espécies com as quais a gente vem a estudar, ela é fundamental para o entendimento de períodos do ano, como que aquilo é usado, como que funciona, o que funciona para o quê. Então, desde a descoberta das espécies que podem ter uma determinada atividade até a otimização, vamos dizer assim, de todo o processo produtivo, que, como eu disse, não acontece necessariamente no laboratório, ele acontece antes. Então, a melhor combinação fitoquímica, ela está no campo. Então, a gente precisa conhecer isso e da melhor maneira possível. Então, a gente tem alguns trabalhos muito importantes da diferença entre uma mesma espécie obtida de regiões diferentes, porque a gente está falando de distâncias gigantescas, né, nesse caso aqui. Então, é um dos aprendizados meus de vivência na Amazônia. Até uma piada que diz assim, tipo, quando a gente faz uma mensuração de distâncias cósmicas, a gente normalmente usa uma unidade de tempo para descrever essa distância, né, que é ano-luz, né, a diferença de ano-luz. Na Amazônia, em geral, a gente fala de dias de barco rio acima, dias de barco rio abaixo, é a melhor definição de noção de distância. Então, isso é uma complexidade muito grande, e para isso um segundo elemento eu acho que é super importante de chamar a atenção, que é presença, né? De estar próximo a essas cooperativas e comunidades, de poder entender, porque assim, existe um desafio gigante entre os tempos, o tempo da empresa, e em especial estamos falando da indústria cosmética, que é uma indústria bastante volátil em necessidade de lançamentos e em demandas de consumidor, e os tempos da natureza. Então, essa coexistência, essa possibilidade também foi parte do aprendizado da jornada,
mais um dito que a gente aprendeu aí de um comunitário uma vez, que comentou que a natureza não para, mas ela também não corre. Então a gente precisa estar preparado para poder fazer este alinhamento entre expectativas, demandas, lançamentos e produção, e safras, distâncias e complexidades logísticas. Então, nesse sentido, super importante, um elemento chave é a organização desses grupos. Então, parte do trabalho, parte da nossa ideia durante o desenvolvimento é também permitir que esses grupos, essas cooperativas, essas associações estejam organizadas, estejam como grupo muito fortalecidas, porque isso ajuda a todos. Então, hoje, por exemplo, grande parte da produção de ingredientes é feita em algumas dessas cooperativas que conseguiram um nível de maturidade suficiente para ter sua própria agroindústria. Então, ao invés de fornecer sementes e fornecer folhas, elas fornecem já o ingrediente final, num trabalho conjunto de esforço que é um esforço de ganha-ganha, de maior valor agregado na ponta, mas também de permissão, de facilitação do desafio logístico que isso representa. Isso não é possível sem uma organização, sem presença, sem envolvimento em primeira pessoa, em estar presente junto com esses grupos, e, portanto, um compromisso de longo prazo Professor Tiago, não sei para você, mas está mudo aqui para mim. Seu microfone não está mutado? Para mim também ficou mudo. Parece que agora voltou sua conexão. Ela deu uma oscilada. Perdão. Volta Talvez tenha sido a conexão. Tá bom. Um comentário que eu ia fazer é a necessidade e a relevância do trabalho dentro do arcabouço regulatório e legal. Eu acho que no que diz respeito ao desenvolvimento dos ingredientes, de ingredientes de origem natural, de botânicos, etc., existem desafios de diversas naturezas, né? Desde questões de padronização no que diz respeito a uma complexidade química, até as questões de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Para todos eles, acho que o convite a todos nós que estamos participando desse debate num congresso dessa natureza é justamente participar ativamente do debate, para que isto possa evoluir da maneira como deveria, ou seja, para que a gente consiga fazer o melhor arranjo entre a valorização, falando em conhecimento tradicional, e a criticidade que isso representa, ou seja, isso precisa de fato estar dentro do quebra-cabeças, vamos dizer assim, que a gente precisa montar para poder tornar essa questão válida. Então, o tipo de debate a partir de conhecimento técnico, a partir de conhecimento em primeira pessoa, e, portanto, de que todos nós aqui participemos disso para que as legislações, as regulações, elas cumpram o seu papel, que é fundamental, mas que cumpram a partir de um olhar de realidade e de possibilidade de tornar isso algo factível para todas as partes. Então, no caso de acesso ao patrimônio genético, acho que uma discussão, patrimônio genético e conhecimento tradicional associado a uma discussão importantíssima que todos nós tenhamos que nos envolver, porque, assim, acho que uma das grandes reflexões é que todo o valor que a biodiversidade representa no que diz respeito não só à inovação, mas no que diz respeito à nossa evolução aí como sociedade, ela ainda está sendo descoberta, então esse valor é um valor ainda a ser descoberto, mas eu chamaria a atenção de novo também da questão humana, da questão das tradições e das abordagens das populações tradicionais, ou seja, o conhecimento tradicional, os saberes, eles também talvez estejam igualmente, se não mais ameaçados. Então, o papel, né, da pesquisa, de se aproximar e de aprender, e de toda a sociedade, no sentido de não só valorizar, mas eventualmente achar mecanismos de valorar isso,
para garantir que a conservação, que a preservação desse tipo de patrimônio, né, tanto o genético quanto do conhecimento tradicional, possa ser mantido, né? Então, acho que da nossa experiência também, o uso sustentável dos recursos é um dos mecanismos que a gente imagina como sendo pertinentes para qualquer estratégia de conservação, né? Então, acho que é uma das reflexões que vale a pena a gente dividir aqui com vocês. Já para encerrar o assunto, queria dividir 3 lançamentos recentes nossos, que, de certa maneira, utilizam a abordagem que aqui está envolvida na discussão. Um deles é da própria linha Ecos, né, que, como comentei com vocês, foi a linha que inaugurou nossa relação e nossa escolha da biodiversidade como plataforma tecnológica. No caso aqui, o ingrediente é o tucumã, a espécie é o tucumã. E nesse caso, utiliza-se tanto o óleo da polpa quanto a manteiga da amêndoa, e cada uma delas com uma atividade biológica distinta. O que eu chamaria atenção aqui, concordando com parte das apresentações que eu vi anteriormente, é que, diferente do que normalmente se utilizam óleos e manteigas, que são muito mais para características de emoliência e sensoriais, aqui a gente usa os óleos brutos e a riqueza dos metabólitos secundários que lá existem como bioativos de fato. Então, o ingrediente ele não é só um ingrediente sensorial e puramente cosmético, ele também é um ingrediente com atividade biológica, e para isso ser verdade, a gente tem que preservar esta riqueza fitoquímica que está presente no ingrediente bruto e que se perde normalmente nos processos de refino e padronização. Não preciso dizer que fazer ingredientes brutos a partir de recurso selvagem é um desafio danado, né, na preservação disso ao longo de toda a cadeia produtiva. Mas é parte do diferencial que a gente vem aprendendo ao longo da nossa jornada de nos aproximar dessa natureza de desenvolvimento. Outro que eu gostaria de chamar a atenção é a linha Cronos. A linha Cronos é a linha mais premium que a gente tem de tratamento facial. E, nesse caso, a grande novidade aqui foi o uso de 2 prebióticos extraídos da biodiversidade brasileira, no caso o jatobá e a caseária. Essa discussão de microbiota que eu também percebi é super relevante. Acho que a gente está ainda arranhando a superfície de todo o potencial que existe, tanto na microbiota humana quanto na microbiota vegetal. E acho que o entendimento dessa nova discussão ecológica dos equilíbrios, acho que é uma oportunidade gigante para os desenvolvimentos futuros e para o nosso entendimento científico e depois de aplicação disso como inovação. E nesse caso estamos falando de prebióticos, né, que favorecem e fortalecem a microbiota natural do corpo, provenientes de ativos da biodiversidade. O último exemplo que eu queria trazer é uma linha nova que tem como intenção radicalizar a abordagem de economia circular e sustentabilidade. Minha conexão está ruim? Eu recebi um aviso aqui que a minha conexão está ruim. Não, está bem. Perdão, Ana, eu não estou te ouvindo, mas imagino que é o tempo, e de fato é o penúltimo slide. E nesse caso, só queria chamar a atenção da produção do óleo de palma, que é um outro tipo de desenvolvimento que a gente precisa fazer, que é o olhar de campo. Então, nesse caso, palma, um dos grandes problemas de sustentabilidade, pelo jeito como ela é produzida, não tem nada a ver com a planta, tem a ver com o jeito como ela é produzida, que a proposta é fruto de um dos projetos mais longo prazo que a Natura tem, de produção dessa palma em sistemas agroflorestais, consorciada com diversas outras espécies da biodiversidade, numa abordagem de novo científica, menos laboratório, muito mais campo, que a gente entende como sendo ideal para aplicação nos trópicos e em especial para a recuperação de áreas degradadas. Então, com isso eu me despeço, assim, agradecendo de novo a oportunidade e abrindo espaço para depois fazer algumas respostas, se for do interesse de todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ana. Pedro, só dizer que o último slide não parou em Tucumã. Você não passou a palma. Ah, não, perdão, aqui está o Tucumã, aqui está o Cronos, e o da palma, ele faz parte dessa nova linha nossa, que chama Biome, que é o produto que está à direita em cima. Tá? Então, não passei nenhum slide específico, ele só está ilustrado, não sei
se tem alguma transição ou não ficou claro. Mas é uma linha que tem dentro da fragrância copaíba e na sua formulação a palma já de sistemas agroflorestais. Obrigado. Muito obrigada, doutor Iguatemi Costa, uma apresentação excelente, muito bom ver todo esse desenvolvimento a partir de uma empresa brasileira. Temos perguntas sim, vamos discutir ao fim. Damos seguimento agora com a doutora Jaqueline Barbosa, que falará sobre os desafios da produção industrial de fitoterápicos. Ela trabalha, dentre várias outras atividades, como membro do Conselho de Administração da Herbarium Laboratórios Botânicos, que também, para quem não é brasileiro e não conhece, é uma das maiores empresas brasileiras que produzem fitoterápicos. Ela é doutora em Ciências Médicas e nos abrilhantará agora com sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Cecília, obrigada a todos os organizadores desse maravilhoso evento e obrigada em especial ao presidente do Congresso, ao doutor Ricardo Gelman, pelo convite, aos meus colegas pela colaboração durante a elaboração da programação científica e por todos os esforços para que nós estejamos aqui tendo essas palestras maravilhosas, onde acho que cada um de nós aprende muito. Eu não sei se vocês todos podem ver minha tela nesse momento. Sim. Acho que sim. Deixa eu ver se eu consigo só tirar essa barrinha. A gente não está vendo a barrinha, está em tela cheia, tá ótimo. Posso ir? Ok. Muito bem. Eu vou tentar ser bastante objetiva, apesar de que é difícil, porque quando a gente tem a paixão pelo tema, geralmente a tendência é conversar por um pouquinho mais de tempo, essa é a minha vontade, na verdade, né? Eu queria começar colocando aqui uma entrevista que foi apresentada, né, com um colega bastante famoso por sua atuação em mídia, e após um caso fatal, um trágico desfecho de uma pessoa que utilizou um produto sem registro sanitário, sem regularização sanitária, e que evoluiu para óbito. E nós tivemos o seguinte cenário de divulgação pela mídia. Gente, deixa eu ver se eu consigo. A Anvisa divulgou nota alertando que a comercialização do produto 50 ervas emagrecedor está proibida no Brasil desde 2020 por conter ingredientes não autorizados para uso em alimentos. Também foi determinada a apreensão e inutilização do produto. Além disso, o CNPJ do fabricante foi encerrado em 2015, mas as cápsulas ainda são vendidas livremente na internet. O Fantástico procurou a Proervas, mas a empresa não se manifestou. Você ouviu falar? Bom, até aqui estaria tudo de acordo com os fatos, como aconteceram, mas daí nós tivemos o seguinte desdobramento, né, dessa entrevista. Não autorizados para uso em alimentos. Também foi determinada a apreensão e inutilização do produto. Além disso, o CNPJ do fabricante foi encerrado em 2015, mas as cápsulas ainda são vendidas livremente na internet. O Fantástico procurou a Proervas, mas a empresa não se manifestou. Você ouviu falar que na internet vendem cápsulas de ervas e chás que prometem milagres. Uma vizinha disse que fizeram bem para ela e que são produtos naturais. Se não fizerem bem, mal não farão. Pior, muitas vezes quem receita tem diploma de medicina. Vamos lembrar que veneno de cobra é produto natural. Estricnina também. Chás e cápsulas de ervas não passam por estudos clínicos e nem pela análise da Anvisa. São vendidos como suplementos alimentares. Não caia nessa armadilha. Ela poderá custar sua vida. Ou seja, um grande desafio de disseminar as boas práticas de produção e o conhecimento sobre produtos naturais diante de afirmações como essa. Chás e cápsulas de ervas não passam por estudos clínicos nem pela análise da Anvisa. São vendidos como suplementos alimentares.
a necessidade, então, é de ampliar a compreensão sobre a importância da segurança, eficácia e qualidade dos produtos, o que tem sido feito com grande êxito por entidades como a Anvisa. Nós acabamos de ver Ana Cecília apresentando aqui a cartilha que foi tempestivamente, imediatamente apresentada a público, elaborada, acredito que na contingência desse tipo de alarde que foi criado pela mídia, e também de esforços como de entidades como Redes Fito, de profissionais ligados à Fiocruz, da Abfisa, que é uma rede com grande atuação na indústria de fitoterápicos, suplementos e ativos vegetais, e da própria indústria, no sentido de editar documentos para melhor educação do público em geral. Nós temos uma publicação, por exemplo, sobre o tema da minha palestra, né, em 2017, que dá conta, então, dos desafios e das oportunidades do setor industrial na produção de fitoterápicos, elencando como principais desafios na pesquisa a regulamentação da Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, ressaltando aqui que eu não vou poder me estender sobre isso, mas que a gente tem vigentes mecanismos, dispositivos para assegurar, né, os direitos envolvidos no acesso ao patrimônio genético, e que isso tem sido um ponto de atenção das grandes indústrias que trabalham com plantas medicinais. E quanto à produção, chamavam a atenção, então, os autores da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a necessidade de harmonização da regulamentação em toda a cadeia produtiva da indústria de plantas medicinais e fitoterápicos, ressaltando aqui que tem sido, como eu disse, crescente a evolução em ambos os sentidos, e eu considero que hoje o Brasil, no mundo, tem um protagonismo e um papel exemplar no sentido de elaboração e cumprimento de todos esses parâmetros. De qualquer forma, eu gostaria de trazer aqui o que eu elenquei como pontos que são de atenção diária, por exemplo, na Herbário, a indústria em que eu faço parte do Conselho de Administração para a área científica e sou vice-presidente de assuntos médicos. A gente começa com a necessidade permanente de educação. E aí eu falo tanto de comunicação e formação, como também de treinamento, tanto dos nossos colaboradores, como de todos os stakeholders em toda a cadeia produtiva. Partindo, então, para o ponto de qualificação, desde os fornecedores, que podem ser indústrias, mas geralmente são arranjos produtivos, com os quais nós trabalhamos, já qualificando-os para que possam obter êxito, né, nesse fornecimento de matéria-prima, quanto na qualificação permanente dos colaboradores internos, externos, da governança, normas muito rígidas de compliance e ética, e como consequência, com todas as certificações, né, a gente foi a primeira indústria nacional de fármacos a apresentar, na verdade, de produtos naturais e fitoterápicos, a apresentar a certificação B, de benefit, de qualidade, em todos os aspectos da atuação. Próximo passo seria, então, como desafio, né, a questão da sustentabilidade, da reparação sociohistórica, tão bem colocada anteriormente pelo Dr. Iguatemi. A gente tem que estar atento o tempo inteiro para o desenvolvimento sem o esgotamento de recursos, com o mínimo impacto possível. Ele falou muito de otimização de aproveitamento, então lembrar aqui da atuação necessária junto aos arranjos produtivos, lembrar das normas estabelecidas pelo CIGEM, então patrimônio genético, proteção e acesso ao conhecimento tradicional, repartição de benefícios justa, e pela conservação e pelo uso sustentável. Em termos de pesquisa e inovação, também os desafios são diários, a gente precisa pensar que a pesquisa e a inovação têm que levar em consideração todos os aspectos de justiça dentro da cadeia produtiva, principalmente, e, ao mesmo tempo, incorporar toda a tecnologia necessária e possível para viabilizar toda essa entrega em escala industrial. E, por último, a questão do acesso, que eu acho que é um desafio
constante. Desculpem aqui, a animação me traiu, mas falando de pesquisa e inovação, a necessidade de intercâmbio constante, esse próprio consórcio, que é o terceiro maior do mundo, né, é um dos ganhos que nós temos dentro de possibilidades de pesquisa e inovação. E quanto ao acesso, a nossa necessidade de garantir a universalidade de acesso às plantas medicinais com qualidade. Eu gosto bastante de fazer uma analogia, né, do nosso trabalho com a música. E falando em qualidade de música, eu trouxe aqui a nossa querida Martinália, carioca, uma artista exemplar, lembrando que a música da Martinália é maravilhosa, seja ela performada num ambiente de um barzinho com pouca estrutura, ou numa sala de concertos como a Sala São Paulo. Deixa eu só compartilhar. Chegou de fora, vem logo curar, seu nego chegou, corre lá da boa energia. Vem logo curar, seu nego chegou, corre lá da boa energia. Vem logo curar, seu nego chegou de corre lá da boa energia. Vem logo curar, seu nego chegou de corre lá da boa energia. Maravilhosa, né, gente? Então, assim, sendo com os esforços de toda uma orquestra sinfônica, seja ela e o músico que a acompanha, seja na farmácia viva de tipo 1, seja num balcão de farmácia de grande rede, o importante é que a gente saiba que aquela planta medicinal que a pessoa está acessando para a sua saúde física ou mental tenha qualidade. Como que a gente controla essa qualidade já foi exaustivamente apresentada em vários fóruns, em especial no nosso também, mas eu trago aqui só algumas etapas que eu vou passar muito rapidamente, que são de observação diária, que são um grande desafio também. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com produtos vivos, que a natureza não é uniforme, e é nosso papel na indústria, para produção em escala, garantir com justiça, como eu disse, que essa uniformidade seja entregue para que a gente consiga controle satisfatório do tratamento, principalmente quando a gente fala de fitomedicamento, né? E aí, como é que a gente garante essa qualidade com tantas etapas a serem observadas? Então, na Herbarium e em todas as indústrias que a gente tem observado cada vez mais crescer no Brasil, na produção de produtos naturais e fitoterápicos, a coisa começa com a qualificação, como eu disse, de colaboradores internos e externos, com as inspeções próprias e terceirizadas de fornecedores, tanto de fábricas quanto dos arranjos locais, né? A gente tem toda uma atenção desde a origem, na qualidade da matéria-prima, é óbvio, isso é mandatório, desde a identificação da espécie vegetal até a entrega final dessa matéria-prima para que ela comece a ser trabalhada. Doutora Jaqueline, só lembrando, faltam 2 minutos para concluir, viu? Obrigada. Eu já estou terminando, obrigada. Pontos do processo de produção que são críticos e que a gente acompanha o tempo inteiro, né? Então, sempre lembrando de todas essas etapas sendo executadas com o máximo de qualidade em atenção a todas as normas vigentes no país. O tópico sobre quimiotipos e geotipos, cada vez mais um ponto de atenção na produção de medicamentos, né? Então, de onde eu estou tirando essa matéria-prima? A preservação do fitocomplexo, a sabedoria de que todo fitocomplexo tem o seu papel terapêutico, né? Os marcadores analíticos, em alguns casos, em alguns extratos, chegam a 5, 6, que a gente controla, monitora o tempo inteiro durante a produção, e vários outros aspectos que nós vimos aqui. Então, a gente trabalha também para compartilhar esse conhecimento, essa qualidade de produção. A gente quer que todas as empresas tenham essa mesma parametrização em termos de oferecimento de qualidade.
Lembrando que na Herbarium a gente tem, em alguns casos, o depósito de patentes para processos muito peculiares que permitiram, por exemplo, há muito tempo atrás, que a gente trouxesse para o Brasil a industrialização da unha de gato de forma tópica com atividade antiviral, e hoje esse produto está em toda a América Latina, sendo lançado hoje, nessa data, uma nova marca, né, na Lancasco, na Guatemala, por exemplo. Então, sempre desenvolvendo produtos para uso próprio, e dentro dessa missão que é de harmonizar a natureza e tecnologia através de produtos com qualidade farmacêutica para melhorar a saúde, promover bem-estar e qualidade de vida. Eu vou terminar aqui com esse pequeno vídeo, pequeno mesmo, só para mostrar o nosso propósito. A humanidade e as plantas. Nossas vidas sempre estiveram conectadas. As plantas medicinais, com suas propriedades terapêuticas, contribuem para manter nossa saúde e bem-estar. Os medicamentos que utilizam plantas medicinais na sua composição são chamados fitoterápicos. É a própria inteligência da natureza que está presente nos fitoterápicos. Por isso, esses medicamentos são sempre a melhor opção para tratar a nossa saúde. É nisso que nós da Herbarium acreditamos. A Herbarium foi pioneira em trazer para o mercado os fitoterápicos e produtos de origem natural. Desde o início, a marca Herbarium tem um compromisso com a qualidade e a eficácia comprovada de seus produtos. Entre todas as indústrias farmacêuticas do Brasil, a Herbarium é a marca líder em vendas e referência em fitoterápicos. Possui também o maior número desses medicamentos regularizados na Anvisa. A Herbarium opera uma rede de parcerias com as mais importantes empresas da fitoterapia mundial. Nossos produtos estão presentes nas melhores farmácias de todo o Brasil e de outros países da América Latina. A Herbarium utiliza apenas ativos naturais em suas formulações, e a qualidade farmacêutica está presente em todos os nossos produtos. Temos um rígido processo para que nossos produtos tenham eficácia garantida e a máxima segurança. Por isso, somos muito rigorosos na escolha dos nossos fornecedores nacionais e internacionais. Nosso controle de qualidade é referência no mercado e usa tecnologias de ponta em análises, da matéria-prima ao produto final. Temos um corpo técnico formado por profissionais qualificados, mestres e doutores na área de fitoterápicos. Somos comprometidos com a inovação. Pesquisamos e desenvolvemos novos medicamentos valorizando plantas de biomas brasileiros, sempre em busca do melhor equilíbrio entre a natureza e a tecnologia. Estimulamos todos os nossos colaboradores a praticarem atividades de relaxamento, exercícios físicos, alimentação e estilo de vida saudável. Somos a Herbarium. Nossos produtos, nossa cultura, nossa missão. Inspirar as pessoas a uma vida mais saudável e natural. Eu não consegui interromper aqui a apresentação, agora sim. Gostaria de agradecer, então, a todos pelo tempo. Acho que passamos alguns minutinhos, poucos minutinhos. Mas eu consegui, se Deus quiser. Vai sim. Tá bom, ok. Beijo. Vamos. Beijo, meu amor. Depois eu vejo aquilo que tu me enviou, tá? Tá. Desliga o microfone, doutor Jair Matos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Jaqueline Barbosa. Infelizmente, o vídeo travou, a gente conseguiu ouvir só a voz, mas é muito bom ter todas essas informações, a apresentação maravilhosa. Eu queria só informar que depois dessa matéria no Fantástico, a gente mandou uma orientação específica sobre essa matéria, solicitou toda essa orientação. Depois disso, a gente fez uma nova publicação, que a Anvisa reitera os riscos desses produtos irregulares, e detalhando os fitoterápicos, e isso combinou com essa nova campanha da Anvisa, né, sobre os fitoterápicos, que a gente espera que venha
esclarecer a nossa população sobre esses produtos. Então, muito obrigada. Foi imediata e bastante tempestiva a atuação da Anvisa. No dia seguinte, várias ações já foram vistas, né, e divulgadas, e a gente agradece muito por isso. Nós todos, obrigada. E, por fim, agora, para finalizar nossa mesa, nós teremos a brilhantíssima apresentação do Dr. Jorge Alonso, que todos conhecem, é o vice-presidente do evento, então é um prazer tê-lo em nossa mesa, e vai falar sobre fitoterapia de plantas do Mercosul no cenário clínico. Dr. Jorge Alonso é também presidente da Sociedade Latino-Americana de Fitomedicina, é diretor e professor em diversos cursos sobre fitoterapia e publicou vários livros importantes sobre fitoterapia, alguns deles reconhecidos aqui no Brasil para comprovação da tradicionalidade de uso de fitoterápicos. Então, é muito bom tê-lo conosco. Dr. Jorge Alonso, nos escuta? Sí. Buen día. Buen día. Ya envié el video de mi grabación. Está acá, profesor. Estoy haciendo... Sí. Un momento. Y en este caso vamos a hablar de la fitoterapia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva charla sobre plantas medicinales y en este caso vamos a hablar de la fitoterapia con plantas medicinales del Mercosur. Es decir, la posibilidad grande que tenemos de incorporar nuestras especies en los sistemas públicos de salud y vamos a ver qué perspectivas reales tenemos para poder llevar a cabo todo este proceso. En principio, es importante señalar siempre que las plantas medicinales están conformando una suerte de nuevo polo productivo regional. Esto es muy importante tenerlo presente porque las plantas constituyen gran parte de nuestro patrimonio. Es el patrimonio florístico por excelencia. La mayor biodiversidad la tenemos precisamente en nuestro territorio, en nuestra región. Y es importante entonces que le demos una validez real a este patrimonio tan pero tan importante como recurso cultural, como recurso sanador y como recurso también económico. Los países que integran el Mercosur inicialmente habían sido 4, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y luego se fueron incorporando otros estados conocidos como estados asociados, los cuales también van a colaborar en todo este proceso. En este caso estamos hablando de incorporación de temáticas medicinales para el bien de toda la región. Ahora, para llevar a cabo con éxito todo este proceso, es importante que tengamos intereses en común. A veces los países de América funcionamos un poco como entes aislados, como pequeñas islas que nunca terminamos de generar un bloque realmente importante. Lo que ha costado que el Mercosur se constituya precisamente en una suerte de polo económico, productivo, porque lamentablemente a veces las diferencias que pueden tener los distintos gobiernos con sus distintas miradas, ideologías, no han permitido un ensamble real en este tipo de posibilidades que tenemos, como en este caso la incorporación de plantas medicinales. Por lo tanto, entonces, esta imagen de unión es fundamental para llevar a cabo todo este proceso. Los países de Mercosur tenemos cosas en común. Por ejemplo, tenemos el tema de la pobreza. Fíjense, por ejemplo, Argentina, Venezuela, incluso Brasil, cómo fue incorporándose nuevos grupos poblacionales en las franjas de pobreza. ¿Y por qué ponemos esto? Porque aquellos que ingresan en las zonas de pobreza no tienen acceso a los medicamentos de manera debida. Lamentablemente el acceso a la medicación se ha constituido en un bien prácticamente indispensable y no renunciable porque el Estado tiene que hacerse cargo de este tipo de situación. Por lo tanto, entonces, compartimos intereses en común, pero compartimos también a veces lo que llamamos tragedias en común, como ser los índices alarmantes de pobreza que tenemos. Por eso es importantísimo que para salvaguardar la salud poblacional, que es lo más importante, podamos tener estrategias
directamente direccionadas a poder satisfacer las necesidades de la población. ¿Y qué mejor hacerlo precisamente con nuestras plantas medicinales? Somos países con escasez de recursos incluso para aplicar en investigación. A veces lo que cuesta, lo puede decir cualquier investigador, lo que cuesta que haya planes, políticas, recursos económicos que se direccionan hacia el área de investigación y desarrollo. Entonces, es fundamental que haya políticas de salud direccionadas a poder darles posibilidades a nuestros investigadores de desarrollar sus pesquisas, pero para esto hay que trabajar en conjunto. ¿Qué significa trabajar en equipo? ¿Qué significa trabajar en conjunto? Me voy a referir más que nada a la parte fundamentalmente regional, porque a veces, y lo dije anteriormente, trabajamos como islas totalmente separadas. Vean acá un ejemplo. Tomé una planta conocida como Marcela, el nombre Achiroclines saturioides, es una planta típica del Mercosur. Se ha hecho, por ejemplo, actividad antioxidante. Y fíjense la cantidad de trabajos que han hecho la misma actividad. Por lo tanto, esa escasez de recursos se ha lamentablemente como perdido en función de que no hay equipo. Esto significa que a veces no conocemos lo que hacen grupos que están en otro país, o pasa incluso como me han comentado colegas brasileños, ¿no? Brasil es un gran país desde el punto de vista, de todo tipo de punto de vista, pero geográficamente a veces grupos que están trabajando en el norte, por ahí están haciendo determinadas pesquisas y actividades, y en el sur estaban haciendo a lo mejor lo mismo, y no había una fluidez comunicacional. Por lo tanto, entonces, tenemos que evitar el desperdicio de recursos, de los mínimos recursos que tenemos, y si vamos a trabajar en equipo, que tomemos entonces una planta y empecemos a dar trabajos. Tú vas a hacer actividad antioxidante, tú vas a hacer actividad antiinflamatoria, este grupo va a hacer actividad antitumoral, es decir, repartamos las tareas para que no estemos todos trabajando siempre con lo mismo, con lo cual se pierde tiempo, se pierden ganas o voluntades incluso para llevar adelante un protocolo que pueda terminar en un producto medicinal. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo? Primero, para trabajar en equipo tenemos que tener indicadores regionales que permitan saber cuáles son las enfermedades prevalentes. Por ejemplo, quiero saber si en la región, en todo el continente, lo que prevalecen son quizás las diarreas o muertes por diarreas, las enfermedades pulmonares, si hay problemas de inmunidad, si hay problemas, de todo tipo, hepáticos. Entonces, es importante tener esos indicadores. Y qué mejor que contactarse con los ministerios de salud para tener entonces noción hacia dónde direccionar la investigación y hacia dónde direccionar la posible producción de medicamentos herbarios. Entonces, esa tarea hay que trabajarla en equipo, precisamente a través de los indicadores de salud de cada uno de los países. Tenemos que también trabajar nichos terapéuticos que en muchos casos no estén bien cubiertos por la medicina alopática. Esto es muy importante porque también interviene la cuestión de costos, la cuestión económica, porque también llevar a cabo, desarrollar un fitoterápico puede ser caro respecto a lo mejor a un producto que está alopático, ya posicionado y que resulta económico para las compras del Estado. Por lo tanto, entonces, los nichos que no estén bien cubiertos pueden ser un elemento muy importante para que lo podamos ocupar con nuestras plantas medicinales. Hay nichos que no están muy bien cubiertos, por ejemplo, la hepatoprotección, el tema de la inmunoestimulación, incluso el tema de acidez, gastritis, úlceras gástricas, que generalmente están gobernados por los parasoles, que están teniendo muchos inconvenientes en el largo plazo. Les quiero mencionar piogicidas o pediculicidas, que también forman parte de productos naturales que pueden cubrir bien ese nicho, en contraste con productos como la permetrina, que se está instalando en la atención primaria de salud y que realmente termina siendo tóxico. Por lo tanto, entonces, nichos terapéuticos es otra de las finalidades que tenemos que cubrir.
Compatibilizar la legislación regional. A veces pasa que no coincidimos totalmente en nuestras propias legislaciones. Queremos trabajar en el Mercosur y quizás la definición de medicamento fitoterápico en Brasil es distinta a la de medicamento herbario tradicional en nuestro país, y por ahí Uruguay no tiene la misma definición. Entonces nosotros muchas veces estamos trabajando, lamentablemente, auto boicoteándonos. Porque si tuviéramos una mirada regional, tendríamos que tener básicamente la misma legislación. Y vemos siempre a veces lo que pasa en Europa, está la EMEA, que es la Agencia Europea del Medicamento, que tiene monografías para gran parte de los países de Europa, y nosotros a veces estamos defendiendo nuestro propio territorio sin integrarnos realmente a nivel regional, y cada uno trata de defender sus propias definiciones. Entonces tenemos que aprender a tener una mirada regional y limar las diferencias, sacar esas pequeñas diferencias que no nos unen para tener una mirada integradora. Tenemos que empezar a ser países de alta vigilancia sanitaria. No puede ser que, por ejemplo, no podamos traer un producto terminado de Brasil a la Argentina. Entonces, sí, de pronto se considera, por ejemplo, el ejemplo argentino, que los países del anexo 1 son los países de alta vigilancia, entonces de ahí únicamente podemos traer productos. Entonces tenemos que tratar de salvar esa barrera, sortearla, pasar por encima de ese escalón que muchas veces va en detrimento de la integridad que requerimos. Tenemos que armar una gran base de datos con nuestra flora. Si tenemos entonces plantas que compartimos en los distintos países, tenemos que tener una base de datos en los cuales los investigadores pueden recurrir a esa base y de ese modo entonces tener la posibilidad de saber qué es lo que ya se hizo y qué es lo que falta por hacer. Digo esto porque uno dice, no, pero ya en Internet hay base de datos. Hay muchos trabajos que se han presentado en congresos latinoamericanos que quizás no están en las grandes bases de datos, que tienen que ver con nuestras propias plantas medicinales. Entonces ese tipo de base de datos es muy importante también. Y formar grupos de enseñanza para la parte docente. Es indispensable que aquellos profesionales de la salud que conocen la temática de plantas puedan también enseñar en los distintos países la posibilidad de incorporar esos conocimientos para que el médico que va a trabajar en atención primaria de salud sepa cómo administrar estos productos. Les voy a dar algunos ejemplos de plantas que ya considero que están muy bien estudiadas y que podrían formar parte de una farmacopea panamericana o una farmacopea incluso de Mercosur. Por ejemplo, tenemos Maitenum silicifolia, que es la planta conocida como Espinheira Santa en Brasil, o Congorosa en Argentina, con grandes propiedades antiulcerosas, antigastríticas, antiácidas, contra el reflujo, y realmente es un producto potencialmente útil para gran cantidad de problemas digestivos. Tenemos ahí en el medio Stevia rebaudiana, conocida como KAG, stevia, yerba dulce, que se utiliza básicamente como edulcorante, pero realmente tiene potencial en la cuestión de diabetes, especialmente diabetes tipo 2, muy pero muy importante. Cecropia paquistacia, conocida como embaúba en Brasil, ambay o ambaí en Paraguay, Uruguay y Argentina. Esta planta es muy útil para los problemas respiratorios. Se han hecho jarabes en atención primaria de salud con esta especie, con excelentes resultados. Lo hemos hecho en Argentina, lo mismo que con Congorosa, Maitenum silicifolia. Hemos hecho productos estandarizados en Argentina para atención primaria de salud con excelentes resultados. En una charla que tuvimos ayer les mencioné también que habíamos ensayado la Congorosa en Helicobacter pylori, que es justamente una de las bacterias que genera gastritis crónica. Bueno, tenemos la guayaba, Psidium guajava o guayaba, es una de las plantas antidiarreicas por excelencia, antiespasmódica intestinal. Realmente la Organización Mundial de la Salud la recomienda en muchos procesos de enteritis virales, pero además que tiene muy buena actividad sobre bacterias gram negativas que son responsables muchas veces de diarreas que pueden derivar en muerte de los pacientes. Incluso en rotavirus, que generan diarreas con muertes infantiles
la guayaba ha dado muy buenos resultados. Por eso es importante hacer fitofármacos para tenerlos listos en atención primaria de la salud. Mi caña huaco, otra planta que la compartimos en el Mercosur con excelentes propuestas para la parte respiratoria. Passiflora edulis, una planta que se utiliza mucho en la parte, en la parte del sistema nervioso fundamentalmente, dentro de las plantas que son ansiolíticas, tranquilizantes. Tenemos, por ejemplo, Pluquenetia volubilis, el Sacha inchi, que es muy utilizado en el Perú, una gran fuente de ácidos grasos omega 3. Tenemos Lipia alba, una planta muy utilizada en todo el continente, en Colombia, por ejemplo, es muy empleada para distintos procesos antiinflamatorios, para el sistema nervioso, trastornos digestivos, realmente una planta con un perfil de actividades muy pero muy grande. Smalanthus sonchifolius es el yacón, una planta que se ha posicionado muy bien para diabetes tipo 2, que la compartimos con distintos países. Tenemos Croton lechleri, que es justamente la sangre de drago, que es una resina rojiza que tiene excelentes propiedades para las úlceras. Conviene hacer ya productos con esta planta que es muy pero muy noble en ese sentido. Lepidum meyenis, conocida como maca, realmente una planta que se utiliza mucho como energizante en la parte de salud reproductiva, tanto masculina como femenina, como antiprostático para trabajar el climaterio, por ejemplo. En Chile, Argentina, compartimos el maqui, que es la Aristotelia chilensis, una planta antioxidante por excelencia, con aplicaciones incluso a nivel oftalmológico. Realmente una planta muy pero muy prometedora. Luego tenemos otras plantas, Quassia amara, que tiene también una distribución panamericana, muy útil como piogicida o pediculicida. Hibiscus abdarifa es una planta también que se le conoce como Jamaica. Hemos tomado muchas veces lo que son las bebidas en base a jugo de Jamaica. Bueno, es una planta que tiene también muy buenas propiedades a nivel de síndrome metabólico, es una planta con efectos diuréticos, trabaja muy bien en la depuración y desintoxicación corporal. Baccharis trimera, gran hepatoprotector, es una de las plantas que también hemos incorporado en Argentina en atención primaria de salud en forma de gotas, una excelente planta, reitero, para la parte hepática. Justicia pectoralis, una planta también muy conocida en todo el territorio americano, se utiliza mucho para los problemas respiratorios, neumonías, bronquitis, hay varias, incluso ensayos clínicos, sistema nervioso como ansiolítica, así que tiene un perfil bastante interesante en ese sentido. Fafia aglomerata, el llamado ginseng brasilero, es una planta también muy útil como energizante, como estimulante, está en el mismo nivel que el guaraná, por ejemplo, desde ese punto de vista. Annona muricata es una planta también muy pero muy estudiada, es la guanábana o graviola, que también tiene implicancias en la parte inmunológica. Es una planta que ha sido muy estudiada, por ejemplo, en Estados Unidos, para la parte también anticancerígena. Por ahora los estudios están bastante avanzados, pero conviene que sean nuestros investigadores en América, que sean los que lleven adelante este tipo de tareas, porque el cáncer es otra de las materias pendientes que tenemos en salud pública y tenemos una planta con un potencial muy pero muy útil. ¿Qué mejor que hacer esas investigaciones para evitar que la gente se siga automedicando con esta planta, incluso en cánceres donde realmente no tiene alguna aplicabilidad aún? Y también es importante señalar algunas plantas que han sido introducidas en el Mercosur, pero que se están utilizando muchísimo. Por ejemplo, Moringa oleífera, prácticamente en Centroamérica, incluso en Argentina tenemos cultivos con esta planta que tiene un potencial realmente en la parte inmunológica, antiinflamatoria, antioxidante, incluso antitumoral, que está en investigación, con muy buenas perspectivas. Y ni que hablar del cannabis, que está haciendo un furor en toda América, se está legislando en cada uno de los países la posibilidad de hacer el aceite de cannabis con indicaciones terapéuticas. De hecho, en Argentina estamos trabajando para hacer los primeros ensayos clínicos de esta especie autorizados por el Ministerio de Salud para la patología, por ejemplo, dolor. El tema de dolor es algo muy interesante y podemos ya incluso, si bien la planta ha sido introducida desde Asia,
pero tenemos la posibilidad de registrar nuestras propias semillas a través de las hibridaciones que se van haciendo. De modo tal entonces que tienen un panorama muy interesante. Por último entonces, ya para cerrar, vamos a decir que estamos realmente frente a una gran oportunidad. Hacer una farmacopea panamericana es fundamental, es indispensable, porque nos va a dar más autoridad a los profesionales de la salud que estamos trabajando con estos recursos, de poder entonces indicar esto con todas las garantías de seguridad, eficacia y calidad. ¿Tenemos material? Sí, tenemos un material técnico y humano excelente. No hay nadie tiene que justamente pensar de que no está ese material. Ese material está, pero hay que incentivarlo, y se incentiva muchas veces a través de políticas de salud direccionadas, que la orden venga un poco de arriba para que se direccionen las investigaciones y se pueda llevar a la fabricación de productos herbarios. Tenemos que tener una nueva mirada integradora en la región que nos permita ese intercambio comercial. Como les decía, a veces no podemos traer un producto terminado de Brasil o de Chile a la Argentina y viceversa, porque nosotros ponemos las propias barreras. Entonces tenemos que sortear, saltar esa barrera y de ese modo entonces volver a confiar en nuestros países, en la vigilancia sanitaria, para poder entonces tener un mercado mucho más grande de poder exportar nuestros propios productos. Tenemos que trabajar además en base a los nuevos conceptos que se están viniendo. Por ejemplo, ya se habla de nutracéuticos, cosmecéuticos, nutrigenómicos. Tenemos que empezar a adelantarnos en esas definiciones y no esperar siempre a que resuelvan la cuestión en Asia o en Europa o en Estados Unidos. Tenemos a veces que primerear, ser primeros alguna vez en poder trabajar definiciones y poder incorporar esos conceptos a través de productos que podamos ir desarrollando. Tenemos que liderar en algún momento estas cuestiones. Por último, para que todo esto pueda llevarse a cabo, siempre decimos, cuando existen ganas, todo es posible, pero siempre y cuando trabajemos en equipo. Muchísimas gracias y ahí dejo la dirección mail y la página web para que se puedan conectar. Muchas gracias. Muitas graças, doutor Jorge Alonso. Eu queria perguntar ao doutor Ricardo Gelman se a gente tem uns minutinhos para o debate. Sim, Ana Cecília, acho que poderíamos ter um tempo rápido, porque em seguida teremos o simpósio de cannabis. Mas acho que essa mesa foi tão importante, acho que preciso agora abrir 5, 10 minutos para o debate. Muito obrigada. Então, bem rapidamente, eu vou endereçar uma pergunta a cada um dos painelistas. O doutor Iguatemi está com problemas de acesso, mas ele já disponibilizou o e-mail dele, aí está no chat, para quem quiser enviar os questionamentos diretamente para ele. Então, doutora Maria Monagas, eu queria questionar a questão da cannabis, como é que ela está na farmacopeia americana, a discussão de uma monografia ou para a droga vegetal ou para o CBD, se você puder nos atualizar, assim como também as atividades aqui na América Latina da farmacopeia americana. Muito obrigada. Hola, gracias, Ana. Ao fim, fazer suas considerações finais, porque a gente já vai finalizando. Muito obrigada. Gracias, Ana Cecilia. Me preguntabas sobre las monografías de cannabis de la USP, ¿cierto? Perdona, no estuve en la in the translation when you asked the question. Sí, la USP, debido al marco regulatorio no todavía muy claro en los Estados Unidos para cannabis, todavía no se considera un suplemento dietético en los Estados Unidos. Y por ello, la USP ha publicado en un journal una propuesta de monografía para la flor, la inflorescencia del cannabis. Esta publicación cuenta con muchos datos valiosos y con la estructura de las monografías de USP en términos de las diferentes partes, definiciones
criterios de aceptación para identidad, métodos analíticos para composición. Es exactamente igual que una de las monografías oficiales de la USB, pero se ha propuesto mientras tanto en un journal científico. Por el otro lado, sí hemos desarrollado hace muy poco y estuvo en el foro de la farmacopea hasta la semana pasada abierta para comentarios la monografía para el cannabidiol. Pero esta entra dentro de los fármacos, de las medicinas del USB. No es suplemento dietético. Es para la droga pura, vamos a ponerlo así. La droga que es oficialmente medicamento en los Estados Unidos, bajo el nombre de Epidiolex, ¿verdad? Es una solución de cannabidiol. Y hemos lanzado la propuesta de monografía para este medicamento, cannabidiol. Que puede ser muy orientador para la industria en general y para otros marcos regulatorios donde hay que establecer la calidad para el cannabis. Esta monografía puede ser la base para muchos países para empezar a controlar los productos derivados del cannabis. Por otra parte, sí hemos publicado para lo que llamamos el hachís, el hemp, en el Food Chemical Codex hemos publicado ahí creo que la semilla y el aceite derivado del hemp. Estas monografías también estuvieron abiertas para comentarios en el Food Chemical Codex. Tenemos categoría de alimentos para algunos productos derivados del hachís, y para los productos de la marihuana van a entrar ya sea en la parte de drogas o de momento en publicaciones científicas hasta que el marco regulatorio de los Estados Unidos se aclare muy bien. Pero le invitamos a la región panamericana y puedo compartir con ustedes estas propuestas de monografía, evaluar las especificaciones y los métodos que se proponen en estas monografías, porque pueden ser las bases para la región, para que la región también establezca sus parámetros de calidad. Muitas graças, doutora Maria Monagas. Há uma pergunta aqui, eu entendo, para Herbarium e para Natura, quem puder responder, doutor Iguatemi ou doutora Jaqueline, é que os palestrantes acham dos desafios relacionados à formação dos APLs, os arranjos produtivos locais. A pessoa que fez a pergunta diz que é do setor produtivo e tem muitas dificuldades com o comprometimento do parceiro na formação do arranjo. E aí ela pergunta como vocês lidam com esses desafios. Alguma estratégia de formato possível para minimizar perdas e desistências? Sim, isso é um desafio, de fato, prático, que a gente tem contornado na Herbarium através da qualificação desses arranjos produtivos por intermédio de educadores em agronomia, educadores ambientais e educadores em negócios, para que eles entendam o seu negócio e consigam também visualizar toda a cadeia. Entender que aquele material que está sendo produzido vai atender a um padrão, a uma escala, e por que os parâmetros de qualidade precisam ser atendidos, porque à medida em que existe essa transferência de educação, essa comunicação bem próxima com o arranjo produtivo, e eles entendem o propósito do que estão fazendo para esse fim específico de produção industrial, a gente consegue aumentar a adesão, aumentar a escala de qualificação desses fornecedores, desses arranjos produtivos, e aumentar a qualidade do que eles fazem também para eles, não só para a indústria. Mas eu concordo, é um grande desafio, é um trabalho de médio a longo prazo, não há uma receita mágica, infelizmente, para uma qualificação imediata, é um trabalho de melhoria contínua. Gostaria de fazer suas palavras finais?
Queria agradecer mais uma vez a toda a audiência, a gente está aqui com 146 participantes até agora, mesmo com um pequeno atraso que aconteceu, e agradecer a você, Ana Cecília, aos meus colegas que brilhantemente fizeram suas exposições e mais esse painel maravilhoso para esse encontro. Obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Jaqueline. Doutor Jorge Alonso, excelente seu vídeo, excelente sua proposta de distribuir os estudos entre os diferentes países. Vamos ver agora como viabilizar isso e começar a trabalhar juntos para a comprovação dos dados das nossas espécies. Há uma pergunta aqui para o senhor sobre a goiaba, se seria uma parte para uso alimentício, outra parte para o fruto para uso alimentício e as folhas para o uso medicinal. Se o senhor puder comentar, agradecemos muito. Sí, sí, puede ser utilizada en ambas formas. En uso alimenticio podría considerarse a futuro como un nutracéutico, y a nivel de infusión puede ser muy utilizada también como antidiarreico, tiene muy buena indicación como antiinflamatoria también, pero siempre aspiramos a que los productos que podamos emplear en atención primaria no sean solamente jazz, infusiones, tisanas. Tienen que ser productos también estandarizados. Tenemos que tratar de optimizar los recursos y llegar a un nivel de producto que pueda ser el mejor. Porque siempre, lamentablemente, estamos con el nivel más bajo. El nivel más bajo siempre es la infusión, la tisana, que únicamente extraen compuestos hidrosolubles, que pueden ser muy útiles, seguro, pero no puede eso ser siempre la máxima aspiración para poder tener productos en atención primaria de salud a nivel regional. ¿Podemos hacer productos estandarizados? Sí, con toda seguridad. De hecho, hemos hecho en Argentina, para atención primaria, productos totalmente estandarizados. Así que ese creo que es el desafío, y como decimos siempre, el material humano está, el material técnico está, simplemente nos tenemos que poner de acuerdo. No nos pondremos de acuerdo en el fútbol, pero en esto nos tenemos que poner de acuerdo. Muito boa lembrança essa, em ano de Copa do Mundo. Mas muito, muito obrigada pelas considerações de todos. Há vários comentários parabenizando a mesa, as pessoas dizendo que gostariam de mais tempo para essa discussão, que é muito importante. E eu acho que a sua palestra finalizou com a ideia desse evento, que é reunir todo mundo junto e contribuir em conjunto para a elaboração dessas monografias, de uma farmacopeia pan-americana, que a gente possa comprovar em todos esses países em conjunto a segurança, a eficácia e a qualidade dessas plantas que são tão importantes para nós e para o nosso povo. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, doutor Ricardo Guelma, foi um prazer ter participado dessa mesa. Esperamos que todos tenham gostado. Um forte abraço. Doutora Ana Cecília, a sua moderação foi perfeita, as palestras foram perfeitas. Eu gostaria aqui, com Jorge Alonso, em nome dos presidentes do Congresso, dizer que já foi lançado na abertura do Congresso ontem que o objetivo principal do Congresso, isso está no site, inclusive, é a criação de um comitê permanente para a elaboração da farmacopeia pan-americana de plantas medicinais. E agora, o Jorge Alonso trouxe uma ideia um pouco mais adiante, que é um levantamento das pesquisas que estão sendo feitas na América Latina sobre diferentes plantas, para tentar fazer com que possamos fazer uma ação coordenada entre os países e os grupos de pesquisa, para não haver esse overlap, essa redundância de pesquisa, como o professor Jorge Alonso trouxe. Então, Jorge, vamos levar isso em frente com uma proposta para o último dia do Congresso. Acho que veio... a sua ideia é brilhante, é o conceito contrário de multicêntrico. Que multicêntrico, você pega o mesmo estudo e divide em vários centros. Aqui estamos pensando como os centros podem cooperar sobre a mesma planta para não fazerem o mesmo estudo, para se complementarem. É isso que eu entendi. Eu queria te parabenizar e vamos levar isso em frente com a sua ajuda. Una propuesta, creo que va a ser interesante, que podamos armar una muy buena base de datos, que podamos trasladar. Nosotros tenemos mucha información que podemos ofrecer para que esa gran base de datos pueda estar disponible para todos los investigadores, los que van a hacer ensayos clínicos, los que se dedican a fitoquímica. Y como dije en mi palestra anterior,
muchas presentaciones quizás no están en las bases de datos en Internet, en Medline, por ejemplo, o en Embassy, sino que han sido presentados en congresos y tienen publicaciones en algunas revistas o journals. Por lo tanto, creo que necesitamos hacer una gran base de datos de nuestra flora compartida y de esa manera entonces ahorrarnos muchas veces estudios que ya han sido hechos y que de esa manera entonces esos pocos recursos que tenemos los disponibilicemos mucho mejor. Faremos depois uma discussão para não avançar aqui no próximo painel, mas é só lembrar que a Biblioteca Virtual em Saúde da BIREME já possui um novo banco de dados chamado Mosaico para literatura gris, literatura cinza, como mestrados e doutorados que não são publicados. Então, teremos que nos reunir depois com a Biblioteca Virtual em Saúde da OPAS para tentar reunir esse projeto, as pesquisas. Então, muito obrigado. Maria Monagas, gostaria de falar uma coisa? Sí, sí, hola. Solamente decirles que la USP va a lanzar un nuevo panel de expertos para las plantas de Panamérica. Y con ellos le vamos a brindar el apoyo de elaborar las monografías de calidad para las plantas de interés de la región. O sea que podemos ofrecer el apoyo en desarrollo de metodologías para las especificaciones de calidad de las plantas de uso tradicional para la región. Es un programa que vamos a lanzar este año y estamos muy ilusionados por establecer esta colaboración hacia las mejoras de las plantas de Panamérica. Perfeito. Este listado proporcionado por el doctor Alonso es de gran valor. Saber que ya Mercosur cuenta con una serie de plantas muy incorporadas en los sistemas de salud que merecen monografías de calidad a nivel internacional. Y estas monografías de la USP no solamente nos unen en ese trabajo en común, pero también ayudarán a incorporar estas plantas en otros sistemas regulatorios fuera de la región. Por ejemplo, usted habló de que en China también se utiliza la hoja de guayaba y una monografía de USP de la hoja de guayaba puede ser luego empleada en China o en otras regiones donde ya se conoce la utilidad de estas plantas. Que abre las puertas al mercado internacional para las plantas de la región. Además de fortalecernos como región, nos abre las puertas a nivel internacional en otros países. Lo mismo, por ejemplo, el maqui. El maqui está súper internacionalizado y no existe ninguna monografía de calidad para los derivados de maqui. Es una de las plantas que mantenemos en radar. La maca también, venimos trabajando en maca ya de hace muchos años en la USP. Yo misma desarrollé la semilla de guaraná, las monografías de semillas de guaraná, y vamos a seguir así, pero también aquellas plantas de uso tradicional únicas en la región, las podemos albergar en el compendio de medicamentos herbolarios. Además, para que otras regiones, otros marcos regulatorios, otros países las puedan también emplear. Por favor, gostaria só de deixarmos para essa discussão para o último painel. Não podemos deixar spoiler agora do final do congresso, porque isso é o tema. Mas muito obrigado, Maria Monagas, por essa parceria. Faremos juntos, com todos os grupos aqui construídos, esse projeto colaborativo. Muito obrigado. Mas eu vou propor de encerrarmos, porque senão o congresso vai ter um atraso. Agora vamos para o tema de cannabis, agora em seguida. Muito obrigado.